Oi pessoal, eu sou a doutora Maria Fernanda, sou médica psiquiatra. Hoje eu estou de volta com mais um tema para vocês e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre um transtorno que está bastante em moda, é controverso, que é o TDAH. É o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, mas nós vamos falar do TDAH no adulto. Então, o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, ele é uma doença que acomete as crianças, mas que ele pode seguir pela vida adulta, comprometendo tanto o desempenho profissional quanto familiar, social dessas pessoas. Sabe-se que mais ou menos 2/3 das crianças com TDAH vão seguir com os sintomas durante a fase adulta. O TDAH, ele jamais vai se iniciar na fase adulta. Pelo contrário, antigamente a gente acreditava que a criança tinha o TDAH e que ele ia desaparecendo com o passar dos anos. Hoje em dia, o que a gente sabe é que a intensidade dos sintomas pode sim diminuir com o passar do tempo, mas uma boa parcela das crianças continua com os sintomas durante a vida adulta. É muito comum receber no consultório adultos que se queixam que estão distraídos, que estão esquecendo de muitos compromissos e que isso está atrapalhando demais na vida deles. Mas esses sintomas meio que passaram despercebidos durante a infância, eles não notaram muito. E é só na conversa comigo aqui dentro do consultório que a gente faz uma retrospectiva lá para a época da infância e ele começa a notar, poxa, sabe que eu tinha dificuldade mesmo, eu tinha esse tipo de problema. É muito comum que as pessoas passem a vida inteira com transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, o TDAH, e não sejam diagnosticadas. Essas pessoas que têm o diagnóstico e não fazem o tratamento, muitas vezes podem ter uma maior chance de ficar procrastinando, que eu fico empurrando a tarefa para o dia seguinte e não concluo ela, uma instabilidade maior nos empregos, tem uma maior índice de desistência em universidades ou escolas, um maior índice de desemprego. Frequentemente tem mais acidentes de trânsito ou então maior número de separações conjugais ou de divórcios. Frequentemente buscam por novas atividades que o estimulem porque eles têm uma intolerância a situações monótonas e repetitivas. O centro do TDAH no adulto é o comprometimento do que a gente fala das funções executivas, que então vão afetar não só a atenção, mas também afeta a capacidade de planejar, de executar tarefas, de se organizar, de manejar o tempo. O TDAH, ele é uma síndrome. Então, o que é uma síndrome? É um conjunto de sintomas. E do grupo de sintomas mais comuns do TDAH, nós temos 2. O de hiperatividade e o de desatenção. Eu não tenho que necessariamente ter todos os sintomas dos 2 grupos. Eu posso ter um pouco de cada, mas nos adultos o mais comum é ter sintomas de desatenção e não de hiperatividade. O de hiperatividade é mais comum já nas crianças. Quando que a gente vai pensar então no TDAH para adultos? Em pessoas que, diante de projetos difíceis ou chatos, frequentemente cometem erro por desatenção ou então apresentam dificuldade em manter a atenção durante a execução do projeto. São pessoas que com frequência apresentam dificuldade para se concentrar no que as outras pessoas estão dizendo, mesmo que ele esteja conversando diretamente. Tem dificuldade para fazer trabalhos que exigem muita concentração, evitam o início de tarefas que eles sabem que vão ser mais difíceis ou que exigem organização, colocam as coisas no lugar e depois ficam com muita dificuldade de encontrar as coisas em casa ou no trabalho, se distraem muito com trabalhos, barulhos ou atividades à sua volta, ou então que vão se esquecer frequentemente de compromissos ou obrigações. Já na área da hiperatividade, frequentemente são pessoas que ficam se mexendo o tempo todo na cadeira ou balançando as mãos enquanto eles estão falando, têm uma dificuldade para ficar sentado por muito tempo em situações onde eles não deveriam levantar, por exemplo, uma reunião, um cinema, se sentem inquietos ou agitados, que têm dificuldade para sossegar e relaxar nos momentos que eles têm livre, né? Então sempre se sentindo muito ativos, com uma necessidade de querer fazer muita coisa, como se tivesse com o motorzinho ligado.
Em situações sociais, rodas de conversa, eles se pegam falando muito mais do que as outras pessoas, geralmente dominam os assuntos, tendem a terminar a frase das outras pessoas antes delas, interrompem os outros com frequência quando as outras pessoas estão ocupadas, têm dificuldade em esperar em situações onde cada um tem a sua vez. Muitas vezes agem sem pensar e depois se arrependem do que fizeram. Esses são alguns dos sintomas que estão presentes no transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Eu não tenho que ter todos, mas eu tenho que ter a maioria. E não adianta só eu apresentar eles também. Esses critérios, eles já têm que acompanhar a pessoa desde os 12 anos de idade e eles têm que acontecer em pelo menos 2 contextos diferentes. Não adianta eu ter esses problemas ou eu ficar assim só no meu trabalho. Em casa eu não fico, ou na faculdade eu não fico, ou com a minha família, ou com o meu relacionamento eu não fico. Não adianta, eu tenho que ter em pelo menos 2 contextos diferentes. E essas situações, eles têm que estar associados a um prejuízo social ou a um sofrimento significativo para a pessoa. Então, pessoal, é isso. Eu espero que vocês tenham entendido um pouco mais sobre o quadro clínico do transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Eu vou vir num próximo vídeo falando mais sobre diagnóstico, comorbidades, causas e tratamento. Se tiverem dúvidas sobre o quadro clínico, coloquem aqui no nosso canal, vou ter o maior prazer em respondê-las. E a gente se vê na semana que vem com um novo vídeo. Até mais!